18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas e 3 minutos em Manaus. Boa noite pra você, querido ouvinte, em 100,7. Boa noite pra você, quem paz. Muito boa noite, Olá. Carlão. Boa noite pra todo mundo que acompanha aqui o 18 horas na Mix. O nosso programa está só começando. Ficaremos juntos até às 7 horas da noite. Mix. E é claro, hein, juntos e contando com a sua participação, interagindo aqui conosco através do nosso WhatsApp, que é o 994887592. Anote aí, participe, fique à vontade. É exatamente isso, Carlão. Boa. É para esse programa ele ser muito divertido, muito interessante, é necessário a participação de todo mundo que acompanha aqui o 18 horas da Mix. Você voltando para casa aí no seu carro, manda um oi aqui pra gente. O nosso número é o 994887592. Manda pra gente a sua denúncia, manda ali os assuntos que você gostaria de ver, de ouvir aqui no 18 horas. Então é isso, manda esse alô pra gente. Mix. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. A facção exibe força com foguetório em Manaus para comemorar aniversário, enquanto forças de segurança fazem apenas prisões pontuais. 51 pessoas foram presas por apologia ao tráfico aqui na capital e também no interior do estado. Justiça Federal mantém multa ao governo do Amazonas por falhas de segurança em hospitais. Vereadores definem composições das comissões da Câmara de Manaus. Agora 6 horas e 4 minutos, esses e outros assuntos, os destaques do dia. Você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, terça-feira, 11 de fevereiro, o ano é 2026. Juntos com você até às 7 em mais uma edição do 18 horas. A cena que a população presenciou na noite de ontem foi um verdadeiro escárnio, um tapa na cara das forças de segurança pública, um escárnio mesmo, realmente. Foi uma situação bastante atípica e insegura. Um espetáculo pirotécnico digno de grandes festas de Réveillon tomou conta aí do céu da cidade, mas não foi promovido pelo poder público e nem por cidadãos comuns, Ken. É exatamente isso, Carlão. Foi uma demonstração de força de uma facção criminosa que, sem qualquer pudor, Carlão, comemorou ali o aniversário, dando uma tomada de território aqui na capital do Amazonas. E mais uma vez as forças de segurança foram ali meras espectadoras desse absurdo, Carlão. Olha só, desde 2020, queridos ouvintes, esse 10 de fevereiro se tornou aí uma data simbólica para o crime organizado. Todo mundo sabia que haveria foguetório. As redes sociais já inclusive estavam repletas de avisos, mas mesmo assim as forças de segurança foram surpreendidas. Onde estava a inteligência da polícia? É a pergunta que muitas pessoas fazem. Onde é que estava ali a ação preventiva para poder evitar esse deboche público? No final, algumas prisões foram feitas, mas o show aconteceu, os criminosos celebraram e a população assistiu tudo perplexa a mais um capítulo de impunidade. Olha, o secretário de Segurança, o coronel Vinícius Almeida, fala em apreensões de drogas como um grande feito, mas a verdade é que se facções criminosas conseguem promover um evento desse porte sem qualquer dificuldade, isso só expõe a fragilidade do Estado no combate ao crime, é óbvio. Enquanto o crime organizado age com planejamento e coordenação, o poder público bate cabeça e reage tarde, acuado, inclusive sem estratégia nenhuma. Exatamente isso, Carlão. Manaus vive um momento crítico, a cidade está sob o domínio do medo, a cada nova demonstração de forças das facções reforça ali a falta de controle do Estado sobre o próprio território, e a pergunta que fica é: até quando a população vai assistir a esse avanço sem uma resposta à altura? Eu inclusive acompanhei todo esse espetáculo e o dia seguinte também a gente ouviu ali autoridades, a gente ouviu hoje autoridades daqui da nossa capital que falaram sobre essas operações que aconteceram ainda na noite de ontem. Por exemplo, tivemos 26 pessoas presas aqui no município, também no interior do estado do Amazonas. A gente teve também prisões aqui na capital. O total foram de 25 pessoas e no interior, como já mencionei ainda há pouco, foram 26 pessoas. Além disso, também 4 adolescentes foram apreendidos. As equipes policiais também apreenderam mais de 1.000 caixas de fogos de artifício. Além disso, porções de drogas, uma arma de fogo lá na área da zona norte de Manaus. Agora, a gente continua falando sobre isso porque, assim, o próprio coronel
Coronel Vinícius Almeida, ele que é secretário de Segurança Pública, ele inclusive durante coletiva de imprensa, ele fez um balanço sobre o que aconteceu e trouxe um esclarecimento maior a respeito sobre quais foram as ações da polícia assim que o foguetório começou por volta das 8 horas da noite. Vamos ouvir agora o secretário Vinícius Almeida. E startamos a operação com o reforço das delegacias por parte da Polícia Civil e com a Polícia Militar atuando com suas tropas especializadas também no policiamento da capital, CPM, e policiamento do interior. O resultado da operação de ontem foi a prisão de 25 pessoas na capital, 26 pessoas no interior, a apreensão de 4 menores e uma grande quantidade de artefatos aí de fogo de artifício, tá? Quase 1.000 caixas foram apreendidas na noite de ontem. Além de uma arma de fogo que foi apreendida lá na região do Viver Melhor, juntamente com a quantidade de drogas que os bandidos ao avistar e a guarnição se evadiu para a região de Mata. 18 horas. Ainda conforme as autoridades públicas daqui do nosso estado, tanto da Polícia Civil como os outros órgãos competentes mencionaram esse trabalho para poder fazer essas prisões. Só que a gente percebeu que esse trabalho foi bem depois e na hora estava chovendo bastante, o que acabou com certeza dificultando todo esse trabalho. Conforme a Constituição brasileira, a gente tem essa tipificação do crime de apologia ao crime organizado. Ou seja, a gente tem uma tipificação que o Código Brasileiro prevê, a Constituição Brasileira prevê, e pode resultar ali de 3 até 6 meses de detenção, penas essas que poderiam ser ainda maiores. Os envolvidos nesse foguetório, eles vão responder ali apenas pelo termo circunstanciado de ocorrência, que é um termo que eles assinam, e aí essa infração ela é considerada uma infração ali de pequeno potencial ofensivo, ou seja, as consequências da apologia ao crime organizado são praticamente inexistentes. E foi exatamente o que o delegado Bruno Fraga, ele que é o delegado-geral da Polícia Civil, fala pra gente agora. Com o trabalho da Polícia Militar em conjunto com a Secretaria Adjunta de Inteligência e a Polícia Civil, mais de 50 pessoas foram conduzidas à delegacia. Todas elas vão responder por apologia ao crime, por exaltar esse tipo de ato criminoso na nossa cidade, mas infelizmente a legislação ela é muito leniente. Então nós temos um termo circunstanciado de ocorrência, essas pessoas responderão pelos crimes que cometeram, pelas condutas que fizeram durante a madrugada, mas serão soltos, sairão pela porta da frente da delegacia, porque a lei, infelizmente, é permissível. Nós esperamos que isso mude, nós pedimos encarecidamente que os nossos legisladores se atentem para esse tipo de fato, porque é inadmissível. Hoje, o que a polícia vem fazendo, 90% das vezes um retrabalho. É difícil que a gente consiga fazer a prisão de quem nunca foi preso. Nós prendemos pessoas aí que já foram responsabilizadas por mais de 10 crimes. E isso é uma rotina no nosso trabalho. Mas nós não vamos desistir, vamos continuar engajados, lutando para manter a paz e a ordem na nossa sociedade, mas temos essa dificuldade. 18 horas. Aí uma crítica do delegado-geral da Polícia Civil, Bruno Fraga, em relação ao Poder Judiciário, que muitas das vezes, segundo a polícia, acaba soltando quem é preso. Então, devido a essa situação, é que os crimes vão se perpetuando, segundo a própria informação do delegado Bruno Fraga. E quem também se posicionou sobre esse assunto, é claro que deveria se posicionar, era o governador Wilson Lima. Inclusive, ainda há pouco, o governador Wilson Lima divulgou, através das suas redes sociais, um posicionamento sobre essa situação. E também já adianto que o governador Wilson Lima já disse que vai convocar esses novos aprovados no concurso público para as áreas da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Então, vamos ouvir agora o Wilson Lima. E amanhã, quarta-feira, estarei anunciando a convocação de mais aprovados nos concursos da segurança. Desde 2019 até agora, já foram convocados mais de 1.700 profissionais da área de segurança e que estão nas ruas protegendo o cidadão de bem. Também liguei para o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, para marcar uma audiência para tratar das questões de fronteira. Como todos nós sabemos, no estado do Amazonas não são produzidas drogas ou armas que estão em circulação. Por isso, é importante que o governo federal faça a sua parte e atue nas fronteiras para combater a ação desses criminosos. Do contrário, não adianta o esforço que o Estado faz de prender bandido, de aumentar efetivo. É necessário que haja esse trabalho em conjunto para que a gente possa dar as respostas que nós precisamos dar e que o povo do Amazonas merece. 18 horas.
Além do trabalho nas fronteiras, também é necessário um trabalho na própria capital do Amazonas, onde a gente tem noticiado vários casos de imprudência do crime organizado que tem atuado de forma muito severa aqui em nossa capital, cometendo atrocidades em cada esquina. Então, com certeza, o trabalho também deve ser realizado aqui em nossa capital. Agora, em relação a essa convocação desses concursados, desses aprovados, o governador Wilson Lima também informou que amanhã, por volta das 9h30 da manhã, vai haver uma coletiva de imprensa para poder fazer esse anúncio oficial. Boa. Onde esses servidores eles vão integrar os quadros da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas e também Polícia Militar do Amazonas. Carlão. Legal, 6h13, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. 18 horas. Ainda tem mais, hein? Olha só, aliada ao PCC, facção venezuelana agora recruta brasileiros para tráfico, prostituição e garimpo ilegal aqui na região norte. É isso mesmo aí, olha só. A TREM de Aragua tem atuado fortemente no Brasil com o crescimento do fluxo migratório na fronteira com a Venezuela. A facção, ela se aproveita, Carlão, da vulnerabilidade dos imigrantes, cobrando ali valores exorbitantes para a travessia e os submetendo a ciclos de exploração e também violência. Muitos são forçados a atuar como mulas no tráfico de drogas e armas, enquanto outros são recrutados para prostituição ou trabalho forçados em garimpos ilegais. Essa dinâmica fortalece o grupo criminoso e amplia a sua influência nas rotas clandestinas da região amazônica. Olha só, a brutalidade com que a facção impõe o seu domínio tem chamado a atenção das autoridades brasileiras. Relatos indicam, inclusive, que execuções violentas são usadas como método para intimidar tanto rivais quanto possíveis informantes. Os presídios de Roraima, que já enfrentam ali uma superlotação, vivem uma situação tensa devido ao aumento de detentos ligados ao trem de Aragua. O governo federal tem monitorado essa situação e também busca alternativas para evitar o fortalecimento da facção dentro do sistema carcerário, com a separação dos venezuelanos e alas específicas. Agora 6h14, você no melhor Mix do Brasil no ar para você, mais uma edição do 18 horas. E é claro, nós estamos aí com os destaques desta terça-feira para você. Tudo isso aqui em 100,7 no 18 horas. 18 horas. E agora nós vamos direto para os bastidores da política local. Vamos chamar Cíntia Blink, que tem novidades com certeza pra gente nessa terça-feira. Já está aqui em nossos estúdios. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Carlão, boa noite, Kennedson. E boa noite pra você que tá com a gente na 100.7. Legal. Cíntia, olha só, finalmente chegou na Assembleia Legislativa a mensagem do governador Wilson Lima pedindo autorização para criar 3 novas secretarias. Por que, quando e onde? Não é exatamente uma novidade, sim, né? Isso está sendo anunciado há tempos. A gente até conversou ontem com a deputada Joana Dark sobre a Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal. E ela falou pra gente que está estudando se vai aceitar ou não. Sim. Ela chegou a falar que na semana que vem já vai ter a resposta, até por conta dessa mensagem. Essa mensagem que ela fala é isso, esse documento que chega à Assembleia, chegou no final da segunda-feira, no fim da tarde ali, e agora está acontecendo na casa. E ainda vai passar pelas comissões todas, está em regime de urgência. O que é que isso significa? Que essas comissões vão analisar de forma mais rápida e logo a gente vai ter a criação dessas novas secretarias. Uma é a Secretaria de Pesca, outra é a Secretaria de Pessoa com Deficiência, que na verdade já começou como uma secretaria, depois virou um departamento e agora retorna como secretaria. Então não é exatamente nova, né? É nova porque ganha esse status novamente, mas ela já esteve na estrutura do Estado. Agora, essa da proteção e bem-estar animal é nova mesmo. Não existe, nunca teve. E Joana Dark está cotada aí para assumir. Pode ser ela, disse que o governador fez o convite para ela. Ela está estudando se o melhor é que ela seja secretária, porque nesse caso ela vai ter que deixar a Assembleia, mas ela continua no cargo de deputada, mas ela deixa a Assembleia, assume a secretaria. Suplente viria, isso ia dar uma movimentada, viu? Porque vereadora Jaqueline é suplente dela, então vereadora Jaqueline sai da Câmara, vai para a Assembleia. E a vereadora Jaqueline saindo da Câmara também deixa uma vaga. E então tudo ia ter um efeito cascata.
Só que também tem outra possibilidade de não ser Joana Dark e ser o marido dela, que hoje é o vereador Aldenor Lima. Ele saindo também dá uma movimentada. Não tanto quanto a saída da Joana Dark, porque movimentaria ali só a Câmara. Então ele sai como vereador, vira secretário, vem suplente, que seria o Caio André, mas o Caio André hoje está na Secretaria de Cultura. Sim. Então, pode ter essas duas possibilidades. Quando a gente vai saber finalmente o que vai acontecer, quem vai assumir e tudo mais? Semana que vem. Mas essa semana, ao que tudo indica, né, pela tramitação e tudo mais, pelo andar da carruagem, a gente vai ter o nascimento das secretarias. E qual a secretaria que ela iria, no caso? Para de proteção e bem-estar animal. Proteção e bem-estar animal, a última, no caso, que é nova, inédita. Essa é inédita. E, então ela está definindo se vem como secretária, se será o Aldenor, que é marido dela e vereador, e não se falou em um terceiro nome. Então acho que realmente está entre Joana ou o marido dela assumir essa secretaria, e nos dois casos dá uma mexida, mas a gente vê semana que vem finalmente como fica. Beleza. Então a mensagem chega à Assembleia, a Assembleia vai discutir, mas assim, tá mais que aprovado, né? Eu acho que não vai ter nenhuma grande discussão sobre não aprovar essas secretarias. Essa semana as secretarias nascem, semana que vem tem que ter um nome pro secretário, porque não tem como existir secretaria sem secretário. Então a gente vai descobrir o fim desse mistério já. Os três, no caso. Os três, sim. Agora, Blink, hoje de fato ali a Câmara de Vereadores iniciou os trabalhos desta legislatura. Foram definidas as composições das comissões, Blink? Foram. Só pra gente falar um pouquinho o que são, né, essas comissões. É porque por exemplo, agora, lá na Assembleia, essa mensagem do governador tá passando por algumas comissões. Uma delas, que é obrigatória, é a Comissão de Constituição e Justiça, que tem em todas as casas legislativas. A que você imaginar agora vai ter, pelo menos no Brasil. Sim. Porque é ela quem fala se é legal e se tá dentro da lei ou se fere a legalidade. Aquele projeto, né? Se ferir a lei principal, né? Se ferir a Constituição, ele não passa dali. Aí, dependendo do projeto, você vai analisar em outras comissões, como, por exemplo, a Comissão de Orçamento. Se for algo que precisa mexer no orçamento, aí depende do quê? No caso dos vereadores que estão criando as comissões, sim, se mexer no orçamento do município de Manaus, então tem que passar pela Comissão de Orçamento, de Finanças, Economia, tudo mais. Então, a comissão, ela serve para isso, para ser um primeiro filtro, e ela é formada por um grupo de vereadores porque estamos falando da Câmara, mas se fosse na Assembleia seria deputado, enfim. E aí a gente tem os presidentes, foram definidos hoje. Por exemplo, o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que é essa que fala se é legal ou não é legal, é Gilmar Nascimento. Não mudou. Na última legislatura era ele também. Já na Comissão de Finanças e Economia, a gente tem Marcelo Serafim. Na Comissão de Educação, professor Samuel, que é vereador há tempos. E olha a vice, professora Jaqueline. Se acontecer a mudança lá de Joana virar secretária, vai ter que substituir Jaqueline aqui nessa composição. Temos a Comissão de Saúde com Rosivaldo Cordovil. Essa votação de quem seria presidente de todas essas comissões e tudo mais aconteceu onde? Comissão de Cultura e Patrimônio, Elan Alencar. Então a gente vê que nomes ligados tanto a apoiadores do governador quanto do prefeito estão por aqui, apesar de que agora está tudo muito misturado. Para não dizer que não tem oposição, nós temos na Comissão de Assuntos Sociocomunitários o Sargento Salazar e o vice é o Ivo Neto. O Ivo, ele já é mais dedicado ali à prefeitura, apesar de que ele caminhou na última eleição com Capitão Alberto Neto, e o Sargento Salazar é PL, tem usado as redes sociais de uma forma muito forte contra o prefeito. Então, nós vimos a oposição tendo um espaço aí também. Zé Ricardo ficou com direitos humanos e povos indígenas. Então, muitas comissões, não vai ter como eu falar todas, mas dei um espaço aqui para as principais.
É uma geral. Mas a gente, ao longo do ano, né, enquanto for falando os projetos, a gente vai falando sobre isso mais. E o conselheiro Ari Moutinho, do TCE, por onde anda? Ele voltou, não voltou? Tava meio sumido, né? É um prazer estar de volta, disse Ari Moutinho hoje. Ele não falou essa frase, mas ele volta. Então ele voltou. Ele voltou depois de muito tempo, muitas sessões fora. Ele justificou como uma questão médica. A última sessão, que foi a primeira sessão desse ano, não houve justificativa. Agora ele retorna. Ficou um clima tenso, sabe? Porque teve uma questão dele com a presidente Yara, mas acabou não sendo só com ela, porque os outros conselheiros acabaram se posicionando nessa briga. Apesar disso, o clima era tenso, mas a sessão ocorreu... Ele ficou isolado, meio assim não, né? Não, foi como se nada tivesse acontecido. Foi uma sessão muito cordial, não teve nenhum... Era tenso porque todo mundo queria entender como é que ia ser essa volta, o que ia acontecer. Mas no fim, sessão normal, cada um votando, colocando ali as suas opiniões e tudo mais, como se nada. Agora, o bastidor disso, se rolou algum bom dia antes, a gente não ficou sabendo, não chegou ao público, né? E ele pretende continuar indo às sessões, a não ser em algum momento que eles viajam, vez ou outra, pelo Tribunal de Contas. E eu acho que aí pode haver uma exceção, mas ele pretende frequentar as sessões normalmente. Agora, Blink, a gente ouviu agora uma notícia muito chamativa, que inclusive vai gerar ali um burburinho muito grande. Por exemplo, o Ministério Público do Estado do Amazonas, ele entrou com uma ação para a Justiça determinar a exoneração de todos os parentes do prefeito Adail Pinheiro, lá de Quari. Foi isso mesmo, Blink? Pois é, essa história ela é antiga, né? Mas e Quari tem essa situação, mas não é só Quari, né? Na verdade, muitas outras cidades têm essa situação, e o MP dessa vez recomenda que o prefeito Adail em Quari faça essa exoneração de todos eles, porque eles entendem que há nepotismo. Mas eu acho tão complicado essa situação, porque se for comparar, tem sempre irmão de alguém assumindo uma secretaria, esposa. É até tradicional que a esposa esteja no comando de alguma secretaria ligada à assistência social. Então, eu não entendo em que momento que passa a ser nepotismo ou não. No caso do Adail, eu acho que é porque realmente ficou uma oligarquia mesmo, né? Ficou realmente só entre parentes, e por isso ficou uma situação que não tem como o MP não manifestar. Exagerou, né? Exagerou, talvez. Pisou no acelerador um pouco demais, não deu pra disfarçar. Mas eu não sei como é que a Justiça pretende tratar essa história. O Ministério Público faz a parte dele aqui, que é fazer a acusação disso, né? Falar que, tá tendo nepotismo. E aí a gente tem que continuar acompanhando pra saber realmente como a Justiça vai se posicionar. Mas eu acho que por essa quase tradição entre tudo que é a cidade, incluindo a capital, de ter parentes nas estruturas do estado e do município, eu acho que ele tem um amplo espaço para defesa aqui, o Adail. Mas vamos continuar acompanhando para ver o que acontece. Valeu, Cíntia. Valeu, eu trago mais informação para você amanhã. Valeu. 6h26, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo federal lançou nesta segunda-feira o edital de concessão da Floresta Nacional de Jatuarana, em Apuí, no sul do Amazonas. O projeto prevê o manejo sustentável de madeira em 4 áreas, totalizando 453,4 mil hectares, sem causar desmatamento, é o detalhe, hein? Além de garantir a preservação ambiental, a iniciativa pode gerar até 32,6 milhões de reais por ano em arrecadação e criar quase 1,4 mil empregos diretos e indiretos. O edital também exige investimentos mínimos em proteção florestal e projetos sociais para as comunidades locais
locais. Olha só, a concessão faz parte da estratégia do governo de destinar até 5 milhões de hectares de florestas públicas ao manejo sustentável até o ano de 2027. Pela primeira vez, a licitação será realizada pela B3, a Bolsa de Valores do Brasil, que avaliará as propostas. Desde 2010, 1,3 milhão de hectares já foram concedidos, resultando na extração responsável de 2,4 milhões de metros cúbicos de madeira. Para a ministra Marina Silva, a medida reforça o compromisso com a conservação da Amazônia e o desenvolvimento sustentável. Mix. Agora são 6h27. Você no melhor Mix do Brasil. Continue aí em 100,7. Daqui a pouquinho você vai saber, hein? Vai conferir aqui no 18 horas porque a Justiça Federal manteve multa ao governo do Amazonas por falhas de segurança em hospitais. Detalhes para você em instantes. 18 horas. E agora conferindo a previsão do tempo e temperatura para você com Ken Paz. Previsão do tempo. Carlão, muito boa noite para você novamente. Carlão, a gente tem aqui a previsão do tempo. A gente tá ali com a média, Carlão, de chuva de mais de 90%, Carlão, para esta quarta-feira. Hoje, por exemplo, teve ali muita chuva, né, Carlão? Inclusive, choveu bastante hoje durante o período da manhã e agora à tarde a chuva deu uma certa trégua. Só que a possibilidade é que essa chuva retorne agora às 8 horas da noite. E para amanhã, Carlão, a previsão do tempo ali é que o clima fique meio nublado ali com um pouquinho de sol, só que a previsão também é de chuva, é de mais de 90%. A temperatura vai variar entre 24 até 30 graus. E aí, como já falei, a previsão é de chuva, então ao longo de toda a quarta-feira é possível que chova assim, principalmente à noite. Agora 6h28, você no melhor Mix do Brasil. Mix. O nosso Rio Negro subiu mais 4 centímetros de ontem para hoje, deixando o nível das águas no Porto de Manaus em 22 metros e 33 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. Olha só, a Justiça Federal mantém multa contra o governo do Amazonas por descumprimento de normas de segurança do trabalho no Hospital João Lúcio e pronto-socorro da criança lá na Zona Leste. A multa diária é de R$20 mil contra o Estado pelo não cumprimento de normas de segurança do trabalho nessas unidades de saúde. A repórter Odineia Araújo tem os detalhes. Odineia, a Justiça diz que, considerando que a ação civil pública foi iniciada em 2013, Odineia, o Estado descumpre as normas há 12 anos. Então, esses valores ali, essa pena, ela deve estar bem alta, né, Odineia? Exatamente, e bem alta mesmo, viu? E olha que a penalidade só foi aplicada no dia 11 de setembro de 2024, mas a soma da dívida do governo nessa multa já é de mais de R$2.700.000 e continua aumentando, né? Mas de fato, a ação civil pública foi iniciada em 2013 e, portanto, o Estado descumpre as normas há 12 anos. A ação, que teve início em 2013, foi movida pelo Ministério Público do Trabalho devido a irregularidades nas condições de trabalho dos profissionais do Hospital João Lúcio e pronto-socorro da criança da Zona Leste. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região é do juiz André Fernando dos Anjos. Ele decidiu por manter a multa de R$20 mil por dia contra o governo do Amazonas, devido ao fato de o governo não garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável para os profissionais de saúde do Amazonas. E é bom que se diga que, dentro do escopo da segurança do trabalho, está a prevenir acidentes e doenças ocupacionais, proteger a integridade física e psicológica dos funcionários e garantir a conformidade com as regulamentações legais. Já entre os problemas identificados no Hospital João Lúcio e no Hospital da Criança estão a falta de equipamentos adequados de proteção individual, que são os EPIs, instalações elétricas irregulares, ventilação insuficiente, ausência de sinalização de segurança e deficiência na capacitação dos trabalhadores para lidar com riscos ocupacionais. Em abril do ano passado, a Justiça Federal reconheceu o descumprimento das normas e determinou a sua adequação, mas o governo não cumpriu a decisão dentro dos prazos concedidos, acumulando as penalidades. Diante da omissão, a Justiça Federal então determinou inclusive a notificação da Assembleia Legislativa do Amazonas e do Tribunal de Contas
do Estado para a apuração de responsabilidade dos gestores. O Ministério Público do Trabalho também está autorizado a ingressar com ação específica para a cobrança das multas já aplicadas. Ainda na decisão, o juiz André Fernando dos Anjos destacou que a persistência no descumprimento dessa decisão judicial compromete a segurança dos trabalhadores da saúde e a qualidade do atendimento à população. Além disso, o juiz André Fernando dos Anjos determinou uma multa adicional de R$25 mil caso o Estado não comprove a regularização até o dia 26 de fevereiro desse ano. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6h32. Você no melhor mix do Brasil. Olha só, hoje a Prefeitura realizou mais uma operação carga pesada para fiscalizar as condições dos caminhões e carretas que circulam na cidade aqui na capital. Olha só, detalhe, mais de 250 veículos foram abordados na operação e quem explica e quem dá os detalhes pra gente é o repórter André Meirelles. André, com você. Muito boa noite para vocês, boa noite a você ouvinte que nos acompanha. Olha, foi falta de documentação, pneus desgastados e veículos sem itens obrigatórios foram em algumas das irregularidades encontradas pela Prefeitura de Manaus durante a Operação Carga Pesada que foi feita aí pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que aconteceu na Avenida Rodrigo Otávio, na zona sul aqui da capital amazonense, nesta terça-feira. Foram abordados 254 veículos de grande porte e a operação resultou na remoção de 9 veículos e 47 autuações. A gente tem a fala do diretor de operações do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o Stanley Ventilari, que fala que essa medida é para evitar acidentes e também orientar motoristas a obedecerem às normas de trânsito. Muitas das vezes a gente percebe veículos sem condição nenhuma de circular, como pneu com péssima condição de circulação, não tem condição de circular com pneu realmente totalmente desgastado. Muitas das vezes a gente se depara também com alguns veículos com o semi-reboque aqui, o container, se ele está realmente preso no semi-reboque. O que acontece, muitas das vezes, esse tipo de veículo ocasiona alguns acidentes. Então nós estamos aqui com uma equipe ampla para fiscalizar e também realmente manter a segurança viária nesse trecho onde nós já tivemos vários acidentes. Olha, o diretor de operações, Stanley Ventilari, aproveitou também para falar da resolução 882 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que estabelece os limites de peso e dimensões para que esses veículos aí de grande porte possam transitar pelas vias aqui da capital amazonense e em qualquer parte do Brasil. Vamos acompanhar. Vale salientar que nós temos a resolução 882 do CONTRAN, que versa, essa resolução é de 2021, versa sobre as dimensões desses veículos, que para circularem aqui na cidade de Manaus, eles precisam do MAET, que é a Autorização Especial de Tráfego, que é expedido pelo IMMU. Então, o condutor que tiver dúvida com relação ao seu caminhão, procure o IMMU para retirar essa AET, Autorização Especial de Tráfego. Olha só, nos 2 primeiros meses deste ano, as fiscalizações, elas resultaram em mais de 450 abordagens a caminhões e carretas e 125 autuações e 27 remoções. Foram várias irregularidades identificadas nos veículos apreendidos e o que se destaca aí são aqueles veículos que estavam sem condições nenhuma de trafegar, sem apresentar segurança, isso tudo por causa de pneus que estavam em condições precárias de conservação, carga mal adequada e, claro, documentação irregular. E essa operação vai continuar aí para os próximos dias. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h35 em Manaus e o caso do compositor e sambista Paulo Onça agredido brutalmente após um acidente de trânsito tem atualização. É que ele recebeu alta da UTI após apresentar melhora no quadro de saúde. Que legal, ainda bem. É isso mesmo, Carlão. O artista ele está internado no Hospital João Lúcio desde o dia 5 de dezembro de 2024, quando foi brutalmente agredido por um homem depois de uma briga de trânsito que quase
custou a vida dele, Carlão. Covardemente. Exatamente. E quem vai trazer os detalhes pra gente é a repórter Nathalie Moraes, que vai trazer aí mais atualizações sobre o estado de saúde dele. Nathalie, boa noite pra você, minha amiga. Conta pra gente como é que tá o quadro de saúde do sambista. Tá ainda muito delicado, Nathalie? Muito boa noite, Kennedy Sampaio. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Então, respondendo a sua pergunta, depois de mais de 2 meses internado, o sambista amazonense Paulo Onça deixou a unidade de terapia intensiva lá na unidade hospitalar, do Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, o gigante da Zona Leste aqui da nossa capital. Agora ele inicia uma nova fase do tratamento. Ele segue ainda num estado muito delicado. A gente está falando de uma internação que já dura mais de 2 meses, O Paulo Onça, ele foi internado ainda no mês de dezembro, depois, de ter acontecido, ali um acidente de trânsito na Major Gabriel, no bairro da Praça 14, na Zona Sul aqui de Manaus, onde o Paulo Onça acabou ultrapassando o sinal vermelho, atingiu um veículo e a partir dali o que a gente viu foi um verdadeiro show de horrores, O condutor do veículo saiu, agrediu o compositor até que ele estivesse ali totalmente desacordado. Essas agressões, por pouco não custaram a vida do cantor, compositor e sambista Paulo Onça, que teve ali o afundamento do crânio. Então, olha só a gravidade de tudo isso. E aí agora, depois de 2 meses internado, a gente teve uma resposta da família informando que ele teve uma evolução significativa no seu quadro de saúde nos últimos dias. Ele deixou a unidade de terapia intensiva ainda no último domingo e segue na enfermaria do João Lúcio, sendo assistido por um neurocirurgião. O estado de saúde dele, Ken e Carlão e aos nossos ouvintes, ele está estável. Está melhorando. Passando por procedimentos de fisioterapia e fonoaudiologia. Só que, olha só, Carlão, ele vai precisar reaprender coisas simples no nosso dia a dia. Andar e falar, Ele segue ali ainda com movimentos, sem movimentos, ele segue de forma estática, com muita dificuldade de fala, ele não consegue fazer nada sozinho, lembrando que tudo isso foi causado por uma briga de trânsito. Uma loucura, gente? Que a gente tem visto cada dia mais, inclusive hoje, Nathalie, eu vi um caso aqui na área do Adrianópolis, aí próximo à Cachoeirinha ali, que um condutor de uma motocicleta simplesmente foi pra cima do condutor de um carro, bateu, quebrou o celular dele. Isso tá sendo cada vez mais comum, né, Nathalie? Constante. Infelizmente, esses ataques de fúria têm se tornado cada vez mais comum. A gente sabe que o trânsito é difícil, mas já quer paciência, A gente tem que reforçar isso todos os dias. Mas o Paulo Onça segue internado, esse é um processo lento, mas felizmente, ele está respondendo super bem. Inclusive, durante uma nota divulgada, a família do cantor, compositor e sambista pediu para que os fãs, amigos, continuem aí com as suas orações, já que ele ainda se recupera, mas segue internado para tratar toda essa situação do coágulo que se formou ali na cabeça. Ele teve um traumatismo craniano, afundamento do crânio depois de ter passado por toda essa situação. E aí a gente torce para que essas sessões de fisioterapia, fono, sejam positivas e que logo ele possa aí voltar ativa, voltar para casa, Eu tenho fazer certeza. O que ele sempre amava, Nathalie? Que era cantar, que era fazer o público se divertir. Voltar a escrever, voltar a compor, e a gente torce por isso. Carlão, Ken. Agora 6h40, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Só a internet chegando ao interior do Amazonas, hein? Aqui a Universidade do Estado do Amazonas está auxiliando na implementação de cabos de fibra ótica que vão levar internet para 12 municípios do estado. Isso é muito bom. A obra do governo federal conta com auxílio da plataforma Selva e do boletim sazonal hidroclimático da universidade para a instalação de mais de 1.000 quilômetros de cabos ao longo dos rios da região, como explica agora a Vanessa Lima. 12 municípios do Amazonas vão receber implementação de cabos de fibra ótica, uma parceria da UEA, Universidade do Estado do Amazonas, com o governo federal, que conta com o auxílio da plataforma Selva e do boletim sazonal hidroclimático da universidade para a instalação de mais de 1.000 quilômetros de cabos ao longo dos rios da região.
Segundo o reitor da UEA, André Zogarribe, a Infovia 2 é uma iniciativa importante para que se tenha mais conectividade nos municípios amazonenses, em particular na UEA. Augusto Gomes é um dos alunos da UEA que está ajudando na implementação do projeto, realizando a ponte entre a chegada das obras com os moradores de comunidades mais próximas. Através de uma rádio comunitária criada dentro da universidade, Augusto Gomes acredita que o papel do docente em grandes projetos alcança muitas vozes. É a ampliação de todas as vozes dos coletivos que aqui estão reunidos, né? Então, essa semântica, né, dos resultados que já estão sendo desenvolvidos na Amazônia pelo Ministério das Comunicações, através de suas parcerias, principalmente com a Universidade do Estado do Amazonas, só tem a ampliar todas essas vozes. Para o diretor da unidade da UEA de Tefé, professor Iomar Leolanda, ter a participação dos docentes representa o alcance do ensino ofertado pelo governo do Amazonas, permitindo que os alunos atuem em grandes projetos. Nós estamos falando aí de 12 municípios do Médio e do Alto Solimões, diferentes comunidades e diferentes populações que vão ser impactadas positivamente, né, por esse projeto. Todo conhecimento que é adquirido, o conhecimento teórico que é adquirido na universidade é aplicado na prática, contribuindo para o desenvolvimento tecnológico, né, da região. O coordenador do projeto da Infovia 2, Renan Lopes, da EAF, disse que a entidade não governamental e sem fins lucrativos que está executando o serviço do Ministério das Comunicações agradece o suporte do governo do estado, pois esse foi essencial para o andamento da implementação. A Universidade do Amazonas está trabalhando junto com a EAF através do termo de cooperação técnica, que dentro desse termo de cooperação técnica nós fazemos uma troca de conhecimento através do monitoramento das águas. Esse conhecimento que ele é produzido pela UEA, o boletim de prognósticos hídricos, que a gente acompanha a estiagem dos rios para planejar nossa operação, tanto planejar a parte de estudo hidrológico quanto a instalação. A iniciativa integra o Programa Norte Conectado do Ministério das Comunicações, que tem como finalidade expandir a infraestrutura de comunicação na região amazônica por meio da implementação de cabos de fibra ótica submersos em rios. Além disso, cada local terá uma praça pública equipada com Wi-Fi, ampliando o acesso à internet para toda a comunidade. Vanessa Lima, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Legal, 6 horas e 44 minutos. Você no melhor mix do Brasil. Atenção, você no trânsito, circulando por Manaus. André Meirelles está por aqui e vai dar aí os detalhes sobre as principais vias da capital. Trânsito. Olha aí, Carlão Kennedson. Boa. De acordo então com o monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, agora temos trânsito com excelente fluidez na Avenida do Turismo, próximo ao cemitério Parque Tarumã. E na Avenida Djalma Batista com a Rua Pará, temos aquele trânsito moderado. Tem também aqui pela Avenida Humberto Calderaro com a Rua Teresina, tem trânsito com lentidão. A maioria das vezes aí acontece essa retenção por conta dos veículos que acabam fechando o cruzamento. E na Avenida Cosme Ferreira, bem próximo ali à Feira do Coroado, no sentido bairro Centro, estamos lá com trânsito carregado, hein, Carlão Kennedson? Mix. Entrevista do dia. Legal, 6 horas e 44 minutos e na entrevista de hoje o nosso entrevistado é Gabriel Fraide Melo, né? Organizador do Foco Rum 2025, que é a meia maratona que será realizada em junho aqui em Manaus. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Boa noite, Carlão, tudo bem? Olá, tudo certo. Obrigado. Retornando, né? Nós já entrevistamos você uma vez, né? Você já falou sobre essa organização toda aí. Será uma meia maratona diferente em que ela diferencia aí das outras provas realizadas em Manaus. Qual é a diferença dessa modalidade, Gabriel? Carlão, a gente está com uma proposta bem legal para a Foco Run, que o maior diferencial dela é que a gente vai premiar os 100 primeiros atletas masculino e feminino nas 3 distâncias com a famosa medalha Top 100. A gente vai dar mais de R$35 mil em premiação em dinheiro, certo, que vai ser uma das maiores premiações da história de Manaus numa meia maratona. Além disso, a gente vai premiar PCDs também em dinheiro.
em 2 categorias, deficientes visuais e cadeirantes, sem necessidade de número mínimo de participantes. Se tiver um participante, vai ter premiação, que foi não foi uma exigência, mas foi algo que vocês planejaram, né? Sim, alguns PCDs pediram da gente para incentivar a categoria no esporte, e a gente atendeu prontamente. Bacana. Agora, Gabriel, a gente sabe que um desses grandes atrativos desse ano, como você falou, é o percurso exclusivo da meia maratona, incluindo ali a travessia pela Ponte Rio Negro ao nascer do sol. Bacana. Gabriel, como é que foi essa escolha desse trajeto? Também qual é que é a expectativa para essa experiência que ela é considerada única para os corredores, né? Verdade, vai ser uma experiência maravilhosa. A Foco Run é a única corrida que vai ter a Ponte Rio Negro confirmada nos 21 quilômetros. E no trajeto a gente vai passar por lá, a grande maioria, justamente no amanhecer, porque a gente vai largar ali da Ponta Negra às 4h30 da manhã. Então, a grande maioria vai passar pela ponte justamente por volta das 5h30, 5h45, que vai ter o nascer do sol, que vai dar aquele espetáculo ali da Ponte do Rio Negro, lindo demais. Exatamente, vai ser maravilhoso. Legal, a premiação da Foco Run 2025, ela chega aí a 35 mil reais que você falou, não é isso? Isso incentiva e valoriza os atletas, impacta o crescimento do evento e do esporte na região? O que você diz em relação a essa questão aí de melhorar essa situação toda? Exatamente, eu já corri algumas provas fora de Manaus, então a maioria das grandes provas tem uma grande premiação em dinheiro justamente para incentivar. Aí a gente na Foco Run, a gente está querendo valorizar todos os tipos de atletas, desde os amadores, com a premiação com medalha top 100, com a premiação com troféu por categoria, por faixa etária nos 21 km. Então a gente vai privilegiar os PCDs, os amadores, os atletas de elite, porque pensa comigo, Carlão e Ken. O amador vai chegar lá, ele vai concorrer a medalha top 100 e o prêmio por categoria, e já vai ganhar automaticamente a medalha por ter concluído. Então ele pode sair com 3 prêmios, o amador, e o elite pode sair com uma bela premiação em dinheiro. Boa. Então a gente está realmente investindo pesado na Foco Run para que todos os tipos de atletas saiam bastante valorizados e felizes ao final do evento. Com certeza, isso é muito importante, porque inclusive tem atletas, inclusive já corri também, Gabriel, e aí muitos atletas, eles sentem dificuldades, até mesmo para se manter no esporte, com certeza isso faz diferença, né, Carlão? Essa meia maratona é 21 quilômetros, é 21K que você falou, é isso? Carlão, é o seguinte, a gente vai ter três trajetos, 5, 10 e 21. Sim. Então a gente vai conseguir englobar desde os iniciantes para fazer 5, ainda os 10... 3 modalidades. Isso, e os 21 quilômetros para as pessoas mais experientes. O 21 é a meia maratona, meia maratona, que é a metade de 42. Sim. E durante o evento, a gente vai ter o desafio das assessorias e grupos de corrida, em que já 40 equipes já confirmaram presença. Olha, e a gente vai ter premiação também para as equipes e grupos de corrida. Parabéns. Incluindo um troféu para a melhor equipe de fora do estado. Já tem 3 equipes de Roraima confirmadas. E melhor equipe do interior do estado, que a gente já tem também umas 4, 5 equipes do interior. Legal, Foco Run 2025, bacana. E as inscrições, não é isso, Kennedy? Exatamente, conta pra gente, Gabriel, pra gente finalizar. As inscrições já estão abertas, né, meu amigo? Já estão voando, o lote promocional tá voando, graças a Deus. Você pode encontrar as inscrições pelo site da togol.com.br e também pela ticketsport.com.br. Foco Run 2025, a corrida que vai entrar, tem tudo pra fazer história em Manaus. Legal, valeu. Mais algum detalhe aí que você queira acrescentar pra gente encerrar a entrevista, querido? A gente tá finalizando a arte das medalhas e todo mundo gosta de uma medalha bonita, né? Pra finalizar a prova. Sim. E o spoiler que eu posso dar é que ela tá ficando linda. Valeu. E ela terá a Ponte Rio Negro estampada nela. Então aguardem que já teremos mais novidades. E eu conto com a divulgação de vocês pra gente fazer uma grande festa dia 1º de junho. Beleza, participe então da Foco Run 2025, não é isso? Bacana. Valeu, Gabriel. Obrigado pela sua entrevista. Sucesso e boa noite. Muito obrigado. Boa noite. 18 horas. Olha só. O Supremo Tribunal Federal cobra explicações do governo federal sobre o aumento explosivo de casos de malária na terra indígena Yanomami, hein, Ken? O prazo para a resposta, Carlos, é de até 16 de fevereiro, após denúncias da articulação dos povos indígenas do Brasil, apontando um aumento de 27% nos casos da doença. Olha só, além disso, a crítica sobre a falta de
de transparência do Ministério da Saúde, que chegou inclusive a ficar meses sem atualizar os dados da crise sanitária na região. E nós vamos saber mais detalhes agora com Nathalie Moraes. O governo federal tem até o dia 16 de fevereiro para explicar ao Supremo Tribunal Federal o aumento de casos notificados de malária na terra indígena Yanomami, em Roraima. A decisão é do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, proferida no último dia 6 de fevereiro. A determinação foi dada após uma manifestação enviada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que apontou um aumento de 27% nos casos de malária no território Yanomami entre os anos de 2023 e 2024. Eles também afirmam uma falta de identidade e transparência em relação aos Yanomamis por parte do Ministério da Saúde. Nos últimos meses, o Ministério da Saúde parou de publicar o informe de saúde com os dados atualizados a cada 30 dias. Em um dos casos, a pasta passou meses sem atualizar. Em agosto do ano passado, por exemplo, após quase 6 meses sem publicar informações, o Ministério da Saúde publicou um relatório com dados desatualizados. A publicação foi no dia 23 de agosto, mas os dados ainda eram dos meses de janeiro e março de 2024. Segundo dados publicados na época, de janeiro a março, teve um aumento de 35% nos casos de malária dentro do território Yanomami. Foram 8.896 casos no período. O aumento anterior era de 26%. Ouvimos o médico Fábio Piccolini, ele que é coordenador de operações do programa Mais Médicos na região, e ele justificou esse aumento pelas dificuldades de acesso à área. Do Distrito Sanitário Especial Indígena, levou cerca de 10 profissionais, incluindo médicos, antropólogos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, microscopistas, logísticos, para dar suporte ao programa de combate à malária, que hoje é um dos principais desafios que vive essa população. Uma das principais atividades que nós desenvolvemos dentro do território Yanomami é o que nós chamamos de busca ativa. Em nota, o governo federal informou que vem promovendo desde 2023 a maior operação já realizada na terra indígena Yanomami e que todas as informações solicitadas pelo STF serão prestadas no prazo estabelecido, assegurando o compromisso com a transparência e a continuidade das ações. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em 6 horas e 54 minutos, e nessa terça-feira, mais uma unidade do Prato do Povo foi inaugurada em Manaus pelo prefeito Davi Almeida. É o novo restaurante, Carlão, popular. Sim. Na Feira da Panaí, lá no bairro Educando, zona sul de Manaus, e a ampliação da rede de restaurantes populares integra as ações do programa Manaus Sem Fome, como explica agora o repórter André Meirelles. O novo Prato do Povo substitui a antiga cozinha comunitária, passando a oferecer 1.000 refeições diárias gratuitamente. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, disse que a meta para este ano é entregar outras 5 novas unidades do Prato do Povo. Para esse ano serão 6, esse aqui é o primeiro que a gente está entregando, né? Temos mais 5 em algumas outras zonas da cidade, para vocês verem a importância do trabalho dos parlamentares federais. Cada deputado tem 86 milhões de reais por ano. O que estão fazendo com esse recurso para beneficiar a população da cidade de Manaus? O titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania, Saulo Viana, disse que o projeto de política pública da segurança alimentar está levando esse serviço para áreas das cidades que mais necessitam. A maior necessidade, a maior concentração de pessoas que têm essa necessidade básica, que é a da alimentação. Porém, o serviço não para apenas em servir a
refeição. Através daqui, as pessoas são encaminhadas para que elas possam ser cadastradas no CAD Único, que é a porta de entrada do governo federal para os programas sociais de distribuição de renda, e também a gente faz um acompanhamento dessas pessoas e dessas famílias uma vez cadastradas no CAD Único. A moradora do bairro Educandos, desde que nasceu, Maria do Carmo, de 78 anos, disse que a entrega do novo Prato do Povo é uma bênção para a comunidade. Vai ajudar muitos aqui na comunidade. Isso aqui veio mandado de Deus mesmo, para todo mundo. Não inspeciona qual a qualidade, mas que todo mundo que precisar comer, vem comer. Além das 12 unidades do Prato do Povo, Manaus conta também com 5 cozinhas comunitárias e um restaurante popular, permitindo assim que o município distribua mais de 265 mil refeições por mês a partir desses espaços. Além do projeto, outras medidas do programa incluem a revitalização de todas as cozinhas comunitárias e do restaurante popular do município. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 57 minutos e a inflação oficial de janeiro desacelerou e ficou em 0,16%. O menor índice para o mês desde 1994, antes do Plano Real. O principal motivo para essa redução foi o bônus Itaipu, que concedeu descontos na conta de luz para milhões de brasileiros. Em comparação, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, de dezembro foi de 0,52%. Apesar da desaceleração, isso não significa que os preços caíram, mas sim que subiram em um ritmo menor. No acúmulo de 12 meses, a inflação soma 4,56%, ainda acima da meta do governo, que varia entre 1,5% e 4,5%. Olha, o maior impacto na redução da inflação veio da energia elétrica residencial, que ficou 14,21% mais barata, causando assim um efeito direto de menos 0,55 ponto percentual no IPCA. Esse foi o maior recuo desde fevereiro de 2013. E com isso, o Grupo Habitação também registrou queda de 3,08%, refletindo no índice geral. A nova metodologia do Conselho Monetário Nacional agora avalia o cumprimento da meta, considerando os últimos 12 meses, e só será considerada descumprida caso ultrapasse o limite de tolerância por 6 meses seguidos. Mix. Economia. Agora conferindo os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou mais um dia em queda de 0,31%, cotado agora a R$ 5,76. Já o euro fechou em alta de 0,17%, cotado em R$ 5,97. O Bitcoin terminou essa tarde em queda em 1,92%, cotado agora a R$ 553.100. E o Bovespa fechou em alta agora 0,76%. Aos 126.522 pontos. E seguimos agora direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Até quando a população do Amazonas ficará à mercê de uma facção criminosa? Essa é a pergunta que não vai calar nunca após o foguetório da noite de segunda-feira. O foguetório descarado aponta para o fato de que bandidos e criminosos parecem não ter mais medo nem respeito da polícia e da justiça. A situação é inadmissível. Uma afronta à segurança dos cidadãos e uma afronta à própria sociedade e à democracia. Já passou da hora do Estado brasileiro, em todos os níveis, darem uma resposta e um basta a essa situação. Os executivos estaduais e federal devem unir definitivamente as forças de segurança no combate a facções, nas fronteiras e também nas cidades. O Poder Legislativo deve discutir e aprovar leis mais duras contra o crime organizado e a corrupção que o alimenta. E o Poder Judiciário deve ser bem mais firme. O que não dá é para continuar com os mesmos métodos que só parecem enxugar gelo. Não há mais espaço para empurra-empurra do "a culpa não é nossa". Ou as autoridades se juntam para enfrentar os criminosos de forma a derrotá-los, ou não haverá futuro de paz a esperar. 18 horas. 7 em ponto. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Ken. Muito boa noite, Carlão. Boa noite a todos vocês que acompanharam aqui o 18 horas da Mix. Amanhã tem mais. Tamo junto. Tamo junto. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.